Além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, 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 xalala. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, 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 xalala. Amigo, brilha o sol. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes pra crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair no voo lindo, encontrar o outro irmão, é dizer bem-vindo no meu coração. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes pra crescer. Quando a gente quer, às vezes dói.
mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar o outro irmão, é dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor, e sentimos a presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor, e sentindo a presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas boas. Gente, só um minuto que esqueceu aqui, senão a voz não vai. Esqueceu do auxiliar aqui. Ajustar a voz aqui. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai,
tudo me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me levar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou meu viver. Fui embora de São Paulo o que é meu, da minha parte química, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Boa noite a todos, boa noite aos amigos das redes sociais. Vamos então dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Uma palestra linda e maravilhosa será com a nossa irmã Lúcia sobre vaidade, orgulho, egoísmo, adversários cruéis. Mas antes, vou fazer um lembrete. Temos cantina, então a gente já faz a oração preparando o estômago. O nosso bazar e a nossa cantina aceita doações. Então, doação da cantina, gênero alimentício. Doação para o bazar, roupa, agasalho, cobertor, utensílios, móveis, tudo aceitamos. Quero convidar a todos, domingo tem um seminário aqui na KS, a partir das 9 horas, um Rony, que é um rapaz do centro de Volta Redonda, né? Volta Redonda, então são todos convidados, domingo às 9 horas. E ele estará fazendo também um lançamento do livro, que é o tema do seminário. Girassóis. O livro é Girassóis, o quê? Os girassóis se abrem ao sol. Os girassóis se abrem ao sol. E o seminário é esperançar. É o verbo esperança. Eu esperança, casa de esperança, você esperança e eles esperançar. Então, todos são convidados. Vamos fazer a leitura da página de harmonização, depois da nossa prece. O livro é Segue em Paz, de Luiz Cláudio pelo Espírito, Adroaldo Modesto Gil. O item 7, a concessão da misericórdia. O contrapeso às dificuldades que enfrentes será a equação entre o bem a que dedicastes, o dever cumprido e a fé em Deus. Misericórdia concedida não se confunde com irradiação graciosa dos problemas. Antes, é a concessão de instrumentos de apoio para aprenderes, com esforço e vontade, superar a ti mesmo nas contradições que surjam em teus caminhos. Então, um trecho bem pequeno, mas de grande significado, referente à misericórdia. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos
Lembrando que a partir do momento que entramos nessa casa, ela já está sendo toda trabalhada, os amigos da espiritualidade e luz já se encontram no ambiente, a nossa irmã Esperança, mentora dessa casa de caridade, e Jesus, o nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida, que esteja conosco, que ilumine e oriente a nossa palestrante, e dê a nós sabedoria e entendimento a toda palavra que for ministrada. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na noite de hoje para mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu convido a Lúcia, que é nossa irmã aqui da casa, a fazer a nosso estudo, a nossa palestra da noite de hoje. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo aí online. Na realidade, nós vamos estar num bate-papo aqui, no estudo do Evangelho, das mensagens de Jesus através da doutrina espírita. E a gente finalizou aqui, né, com a parte musical, né, que era do Pai. Eu pensei que podia ter por dureza. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Interessante, né? Já para a gente iniciar a nossa reflexão sobre esse tema: vaidade, orgulho e egoísmo, adversários cruéis. Que é uma proposta da gente falar que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente de repente acha que pode viver só no mundo e que nada vai nos derrubar. Então, um convite, meus irmãos e irmãs, para o estudo dessa noite é juntos fazermos essa reflexão sobre as coisas do mundo. Tá? A gente vai dar aqui um pouquinho para a gente poder estar acompanhando. As coisas não é combinado na hora. Isso é bom, que é ao vivo, né? A gente procura fazer acontecer. Vaidade, orgulho, egoísmo, adversários cruéis. É bem forte, né, esses adversários. E é interessante que a gente vai começar a refletir sobre esse tema, desde a definição, o que o Evangelho nos traz e o que a mensagem nos traz. Porque é interessante a música, baseada na parábola do filho pródigo, né? Me dá-me tudo, pensei que o mundo, né, eu iria assim, eu não iria me derrubar. Então é uma mensagem que está lá no Evangelho de Mateus, vale a pena a gente estar refletindo sobre essa passagem, em que ali faz uma reflexão, tá? Mas hoje nós vamos conversar sobre essa questão aqui do Evangelho, aqui, que é essa vaidade. Então, a cortina do eu. Esse estudo, meus irmãos, a gente vem baseando aqui, bem-aventurados pobres de espírito e amar o próximo como a si mesmo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai fazer uma reflexão nesse capítulo 7 e 11 sobre essas questões que aborda quando se fala de orgulho, vaidade e egoísmo. E na carta que o apóstolo Paulo escreve à comunidade dos Filipenses, por que todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus? Já era um momento que ele fazia uma advertência àquela comunidade, porque as pessoas estavam buscando o que é seu. O que Jesus estava falando? Por que todo mundo busca o que é seu? O que é seu? É essa questão que nós temos de voltar só para nossas coisas pessoais e para as coisas do mundo. Então ele já fazia uma advertência, porque já desde aquela época, Jesus já estava chamando a atenção. Olha, vocês estão cuidando sempre da sua vida material, dos seus afazeres, mas por que você não pode buscar as coisas do Cristo? Buscar as coisas de Deus? É essa reflexão. E aí, a gente vai entender o quê? Estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distante da genuína comunhão com os interesses divinos. Então a gente estuda, nós refletimos, nós temos a doutrina espírita que vai ampliando esse conhecimento, fazendo a gente raciocinar a mensagem de Jesus, mas ainda estamos distante dessa comunhão divina, desse entendimento, para aplicar na nossa vida no dia a dia. E mais adiante, a gente diz assim: por trás da cortina do eu, conservamos o lamentável cegueira diante da vida. Olha só que interessante. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Porque nessa cortina do eu, que é o Espírito Emmanuel que nos fala, que está lá nesse livro Fonte Viva,
ele vai estar falando nessa cortina porque nós estamos sempre voltados para nossos interesses pessoais. Por isso que a gente fala a cortina do eu, meu interior. O que eu quero, o que eu gosto, isso é para mim. E Emmanuel, nessa passagem, ele vem nos alertando sobre isso. Por isso que Paulo fala o que a gente busca, né? O que busca, o que é seu e o que não é do Cristo. Ou seja, porque a gente está sempre voltado sempre para as questões da terra, num sentido bem amplo, resolvendo nossas questões, e temos dificuldade para buscar as coisas do Cristo. E mais adiante, buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade. Então, nesse texto que nós tiramos parte, o Espírito Emmanuel já vem nos falar. Então, a gente tem que entender, se eu quero ter essa verdadeira felicidade, eu preciso buscar as coisas do Cristo. A gente precisa compreender isso. E aí, para a gente compreender, que a gente fala de vaidade, de orgulho, de egoísmo, né? E hoje, na época que nós vivemos, vem algumas explicações, porque é comum a gente falar, eu tenho orgulho, né? Poxa, meu filho estou passando no vestibular, eu tenho orgulho. Eu sou vaidosa, né? Nós mulheres, então, agora também, os homens também estão vaidosos, né? Então a gente gosta, né? Dessa parte. Então vamos colocar aqui dentro da definição e depois a gente vai buscar o que a gente pode tirar, extrair isso daí de uma forma um pouco mais positiva. Olha, vaidade. Essa é a definição que a gente pode buscar, né? Hoje a gente tem um Google lá, mas no dicionário diz assim: valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais. Ou seja, onde nós vamos estar voltando só para as questões físicas, só a aparência, só a parte intelectual, só aquilo que é externo. Essa é a definição, tá? Aí eu vou falar do orgulho. O que eu posso falar do orgulho? Olha só, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor. Observem a ligação. E aí a definição que eles vão dar do egoísmo, tá aqui, ó, até amarrado, né? A psicologia fala muito a questão do ego, né? Egoísmo. Ou seja, indivíduo que trata só de seus interesses e só consegue pensar em si. E aí a gente vai falar do ego. Olha que interessante esses adversários, como eles estão interligados. Vaidade, orgulho e egoísmo. Tudo ligado a essa cortina do eu. Então essas são a primeira definição. E aí a gente vai ampliando um pouco mais agora essa questão da vaidade que a gente entende. Então eu estou lá, né, me admirando, olhando no espelho, e o que eu posso perceber disso? Olha só que interessante. O homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má sorte, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então é a sua dificuldade. Então essa já é uma questão da vaidade. Poxa, me aconteceu determinada situação. Foi, né, por isso, ou por aquilo, ou porque alguém fez alguma coisa. Então isso tudo já está dentro da nossa vaidade, porque é muito mais fácil do que eu olhar para dentro de mim, dentro dessa cortina, e perceber o que eu preciso modificar nessa situação. E aí ele diz também, olha, o homem só as evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então já está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que discorre muito sobre as causas das aflições atuais. Então, se nós estamos vivendo nesse momento, nesse século, em que as aflições estão cada vez mais em todos os campos, que a gente pode falar de guerra, de violência, de dificuldades no seio da família, no trabalho, nas instituições religiosas, em todos os campos, a gente percebe essa questão da vaidade, onde a gente vai atribuindo todas as dificuldades, todas as má sorte para as situações corriqueiras para o outro. Então, esse é um ponto que nós precisamos observar. E uma das coisas, a gente pode elencar algumas características em relação à vaidade. Olha que interessante. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos superiores sobre as causas da vaidade. E a resposta é reveladora. Porque tudo dentro da nossa atualidade,
no Evangelho, nas obras básicas ali, no Livro dos Espíritos, a gente quer determinada pergunta, é só abrir e vai não responder. E é bem atual. Ele diz assim, ó, o homem traz em si o princípio de todas as paixões, que lhe são necessárias para o desenvolvimento da sua inteligência, mas, sobretudo, para pôr à prova a sua fé, a sua confiança na bondade e na justiça de Deus. Está lá na questão 906, que vai falar da perfeição moral, que são as virtudes e os vícios. Então, olha só que interessante, nós trazemos dentro de nós o princípio de todos os vícios. Isso faz parte do desenvolvimento da nossa inteligência. Mas esses princípios, essas paixões do mundo, como que eu estou direcionando elas para a minha vida? De que forma que eu estou trabalhando? Elas estão exageradas? Ou eu estou buscando um equilíbrio, tá? Para desenvolver a minha inteligência? Se alguns desses vícios, dessas paixões, estão colocando à prova a minha fé, a minha confiança? Porque nós temos nosso livre-arbítrio. Então, olha só que interessante a resposta dos Espíritos. Então, tudo está dentro dessa cortina do eu. Mas ainda a gente entende, dentro dessa lei divino-natural, que é das leis morais, que diz assim, e se deve, então entender por lei natural? Olha, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Bem simples, muito simples, direto que os Espíritos nos respondem a Kardec, né, quando é questionado nessas questões desses vícios que nós temos e dessas paixões que são necessárias. Mas como que eu estou direcionando essas paixões? Para que caminho eu estou levando ela? Isso nós precisamos responder. E aí, meus irmãos, então a gente percebe. Como é que a gente pode definir? Preocupação excessiva com a aparência física. Concorda? Com a idade a gente tem aquela, né? Aquela preocupação demasiada, né? E a gente podemos dizer que o século que nós estamos vivendo não é comum. Gente, que não é nada da gente se arrumar, né? Porque, né? Nós somos a idosa, né? A gente gosta, né? De se arrumar tudo, mas ele está falando daquilo que do excesso. E é isso que os Espíritos respondem, que essas paixões é para o nosso desenvolvimento. Então, tudo que a ciência traz para melhorar a qualidade do ser humano, não está errado, você pode usar. Mas definir aquilo que está exagerado ou excesso é responsabilidade de cada um. Tá? Então, não tem problema, tá? Fazer aí algumas, né? A gente gosta, né? Não tem problema. Você está rindo ali, né? Hoje eu não estou muito vaidosa, não, né? Eu tinha que falar isso tudo, então a gente vem, né? Tira as pulseiras, né? Aquelas coisas todas. Mas olha só, a vaidade, busca incansável pelo reconhecimento. Então tem essa busca exagerada, eu preciso ser reconhecido, seja na família, no trabalho, eu preciso estar sempre sendo notado. E há também o desejo ardente de ser admirado. Olha aqui, ele pergunta, olha, como é que eu estou? Ó, não sei, né? Só estou vendo pro lado de fora. Está perguntando, né? Realmente, a gente se olha por fora, mas como eu estou por dentro? Como que é o meu interior? E aí, ainda continuando, dentro dessas características da vaidade, o Manual Prático do Espírita, de Ney Pérez, ele diz assim, apresentação pessoal exuberante. Já começa. Ele diz, alta evidência de qualidades intelectuais. Então, eu gosto de mostrar que eu sei falar bem, sei falar difícil, e vai por aí afora. Esforço em realçar dotes físicos, culturais e sociais. Então, hoje está demais. As mídias, né, as pessoas adoram postar meus dotes físicos, estou malhando, estou aqui, estou ficando assim. Intolerância para com aqueles cuja condição social e intelectual é mais humilde. Aspiração a cargos ou posições de destaque que acentuem as referências respeitosas ou elogiosas às pessoas. Então, eu preciso estar sempre ali em evidência, eu quero cargo, mas não para beneficiar o meu semelhante ao próximo, mas que eu possa ser admirado. Não reconhecimento de sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento diante de infortúnios por que passa. E olha que o Espírito Emmanuel já vinha falando dessas dificuldades. E ali nesse manual ele fala, é a grande dificuldade que tem de admitir por situações que de repente também eu sou culpado.
E obstrução mental na capacidade de se autoanalisar, não aceitando suas possíveis falhas ou erros. Então, qualquer correção é para o outro, não para mim. Eu não falho, eu sou perfeito. Então, isso já é uma característica da vaidade. E dentro dessa vaidade, a gente não pode confundir vaidade com autoestima. Os mais vaidosos são os que menos estão em paz consigo mesmo. Então, olha só. Então, se eu sou muito vaidoso, eu não estou em paz, porque eu estou sempre em busca. Há um conflito interno. Então, nós precisamos. E hoje, no momento que nós vivemos e que somos empurrados por uma propaganda, por uma mídia, por uma cultura do físico, do externo, nós temos que ter cuidado, ter essa atenção. Quando eu digo nós, eu digo com o todo, ó, com a humanidade toda, com os jovens, e a gente vê situações que a gente não precisa citar, onde a mídia traz naquele excesso, e a gente vê jovens aí de 20 e poucos anos, perderam a vida, por ele excesso, porque eu preciso estar colocando isso em busca daquele elixir da longa vida, da eterna juventude. E nós sabemos, estudando através da doutrina, que eterno e imortal é o espírito. Que essa matéria aqui, por hora, ela é passageira, ela vem com, vamos dizer assim, ela vem com aquela validade, data de validade. Isso que nós precisamos compreender. E aí, essa autoestima elevada, para a gente aliviar e não se sentir aquele peso, dentro da psicologia, quando se fala da autoestima elevada, o que não é? Vaidade, exibicionismo, frases de efeito e aprovação social. Mas o que ela pode ser? Um autocuidado, autorrespeito, autoeficácia e autoapreciação. Então eu também tenho que me cuidar. Não é essa parte externa, mas eu me cuido da minha parte externa, da minha parte interna. Eu tenho que ter um respeito. Nós, como seres, nós temos que respeitar nosso corpo, trazer para ele o que é melhor, porque é uma matéria que nos foi dada para que, enquanto espírito imortal, a gente poder atuar num tempo que é determinado, porque todos nós já chegamos aqui com aquele tempo. E o plano espiritual vai decidir. Então, isso nós temos que ter uma alta apreciação, eu tenho que admirar, tenho que olhar para o espelho. Imagina, eu chego ali, de manhã olho para o espelho, nossa, não gosto dessa pessoa, mas isso é uma autoestima onde você vai olhar para si e se amar, gostar de você, de quem é, e assim a gente consegue se enxergar e ver o que eu preciso crescer, o que eu preciso melhorar. E aí, meus amigos, o caminho para a superação da vaidade, olha que interessante. A verdadeira humildade não é uma flor rara de belo matiz, é a raiz divina da qual se desdobram em nós todos os títulos de luz para a imortalidade gloriosa. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnada e desencarnada, isso é lei soberana. Esse é o programa. O programa é individual. E Jesus espera por nós renovação espiritual acima de tudo. Isso é humano que nos fala. Então é isso que Jesus, trabalhar na vinha, é isso, esperar a nossa renovação. O propósito de estarmos aqui participando desse momento de transformação da humanidade é a nossa renovação espiritual. E ela é individual. Então Emmanuel nos fala, lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo, corrige os teus sentimentos, renova as aspirações colocando-as na direção do mais alto. Então nós temos que buscar a nossa renovação interna. Esse é o propósito, para trabalhar na vinha do Cristo. Tá? Isso que a gente precisa, que nós precisamos entender. Tá? E mais adiante, olha só, a vaidade sobre a perspectiva espírita é um desafio a ser enfrentado na jornada da evolução espiritual. Compreender que somos seres espirituais temporariamente habitando corpos físicos que nos auxilia a enxergar além das aparências e valorizar a essência de cada indivíduo. A superação da vaidade passa pelo cultivo da humildade, do desapego e da valorização das virtudes morais que nos conduz aos caminhos da verdadeira essência espiritual. Então, esse é o propósito. Então, uma forma da gente superar, e que a doutrina vem nos alertar, é isso. Passa por essas transformações. E essa transformação é de cada um. Não tem como. Ela pertence a cada um.
tá? E aí a gente vai falar do orgulho aqui, que é muito interessante, que está lá nesse Bem-aventurados pobres de espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Quer dizer, tudo que é contrário, né? Que é ruim. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Então, é o orgulho. Então, a gente tem que entender. Aqui ele veio chamar aquela pessoa orgulhosa, prepotente, que tem todo aquele mal, sabe? Que traz aquilo. E aí, a gente, para entender esse orgulho, nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, que é uma parábola que ele conta na passagem com o fariseu e publicano, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E diz assim: propôs também a seguinte parábola a alguns... Vou voltar aqui. Foi demais, né? Acho que é aqui. Ele fala, nessa parábola aqui, de Lucas, diz assim, lá de Jesus: propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só que interessante. Gente, essa passagem ela é belíssima, vale a pena quem tem a Bíblia buscar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, ler na íntegra, porque aqui vale lembrar que essa seita farisaica era muito prestigiada na época do tempo de Jesus. Surgiu bem antes, né? E era muito interessante, e ela era muito influente, muito dominadora. Por quê? Porque os fariseus seguiam à risca vamos dizer assim, aqueles códigos sagrados, mas eles seguiam de uma forma para o outro, não para eles. E Jesus, quando vem contar essa parábola, ele vem chamar essa atenção quando ele vai falar: ó hipócritas, né? Fala assim, e eles muitas das vezes falam assim, parece como um fariseu. É muito interessante. Eles eram servis observadores das práticas exteriores e do culto das cerimônias. A religião para eles era uma aparência de virtudes. Preferiam sempre a letra da lei, que mata o espírito que vivifica. Então é muito interessante da forma que Jesus coloca. E aí ele se ocupou em desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Olha que interessante. Quis o mestre mostrar que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família, o orgulho pessoal, o orgulho em suas múltiplas formas é mais prejudicial à salvação do que mesmo o publicanismo que o concebiam os fariseus. Então é muito interessante, porque aqui Jesus vem comparar, ele vai falar sobre essa passagem que é muito interessante aqui em relação aos publicanos, né? E aí a gente vai caminhando aqui nesse publicano, e aqui, né, alguém já conhece essa passagem aqui de Zaqueu. Essa passagem é aqui Jesus entrando em Jericó, que é interessante. Essa é localizada na Palestina, que hoje é Cisjordânia, fica à margem do Rio Jordão, a mais ou menos a 30 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade, inclusive, ela é muito importante para o povo judeu, e é uma cidade considerada assim, uma das mais velhas aqui, como se tem mais ou menos mais de 10 mil anos. E Jesus,
fazendo essa entrada, né, aqui na cidade, né, isso aqui é um desenho simbolicamente, e a multidão seguindo Jesus, porque ele, na medida que ele ia caminhando, vinha aquela multidão seguindo e Jesus ia passando os seus ensinamentos, né? Então, isso aqui simbolicamente, geralmente naquela época era toda cercada, a cidade de Jericó. E quando Jesus está adentrando com aquela multidão ali nessa cidade, havia um homem que era chamado o rico homem de Zaqueu. Então ele vai contar essa parte. E Zaqueu era assim, ele era o chefe dos publicanos, era muito rico, baixinho, né? Ficou sabendo que Jesus ia adentrar a cidade de Jericó, ele estava falando da mensagem, ele queria conhecer, ver Jesus. Só que com aquela multidão, e ele de estatura, né? Poxa, ele não ia conseguir chegar perto de Jesus. E aí é muito interessante que diz assim, ele sobe numa figueira, que está aqui para vê-lo, né? Isso tudo é simbólico, porque a gente vai tirando na internet os desenhos. E olha que interessante, Jesus não viu Zaqueu. Ele sobe, e quando Jesus está passando, né, Espírito de escola, Jesus de luz, diz assim, Zaqueu, chama para o Zaqueu. E ele até assusta, né? Poxa, mas como é que ele sabe o meu nome? E ele diz assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E assim Zaqueu desceu com uma alegria. Agora, vocês imaginam os que estavam cercando Jesus, inclusive seus apóstolos, imagine Jesus hospedar na casa de um publicano, cobrador de impostos, que eles cobravam o imposto para o Império de Roma. Então, eles eram assim mal vistos porque eram cobradores de impostos, né? E eram difíceis. Como hoje a nossa economia está difícil, a gente não reclama, né? Está tudo alto, o juro está alto, então mais ou menos eles tinham essa função. E ninguém gostava, era mal visto. Só que tinha uma diferença, eles sabiam da função deles, que às vezes deixava a pessoa numa situação difícil, mas ele tinha que cobrar o imposto, mas quando ele ia orar a Deus, ele se achava assim impuro, que ele ficava distante, ele ficava em pé, nem ajoelhava. E ele dizia a Deus, olha, eu né, faço errado tudo, mas né, vê o que pode fazer para mim. Essa era mais ou menos nesse evangelho, nessa passagem. Tá? E Jesus, por isso que Jesus faz essa comparação entre o fariseu, que falava muito bonito ali, com os publicanos. E Jesus fala para ele, reclamar, pô, mas você vai hospedar lá na casa desse cobrador de impostos? E Jesus diz para ele, olha, e aí quando ele desce, em toda essa passagem do evangelho, o Zaqueu diz para Jesus, olha Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, devolverei em dobro. Olha só que lindo. Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Então é muito interessante essa passagem completa, né, de Jesus ali na casa de Zaqueu. E ali tem toda essa história. É uma passagem belíssima e mostra essa questão que a gente vai falar desse orgulho, do egoísmo e da vaidade. E nessa comparação Jesus vem falar do orgulho entre o fariseu com todo orgulho, com todo conhecimento, como guardador das escrituras, do publicano que cobra aí, mas tinha um bom coração e faziam muitas coisas positivas. Então isso é muito interessante ali nessa parte, tá, meus irmãos? E a gente precisa compreender qual é essa diferença. E aí a gente vai compreendendo o orgulho, olha só. O orgulho nos induz a julgarmos mais do que somos, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos nossos irmãos que o menor paralelo nos irrita e aborrece. Então, essa era a questão. E isso acontecia com os fariseus. Tá? Não podia comparar, então ficava aborrecido. E nós precisamos compreender essa passagem. Tá? E aí, como que muitas das vezes vão se comportar os orgulhosos? Se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como defendem energicamente, como eram ali os fariseus. Sustentam uma aura de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas, quando na verdade são severos críticos, policiais e disciplinadores das consciências. Então ele passa às vezes aquele ar, mas ele é orgulhoso. Exigem e esperam obediência absoluta, são super preocupados com exatidão, ordem e disciplina. Irrita-se com pequenos gestos que fujam os padrões pré-estabelecidos. Então, qualquer coisa que aconteça, ele fica irritado, porque ele é muito orgulhoso. Tudo tem que estar ali certinho.
possui uma inclinação compulsiva ao puritanismo, despertando com isso simpatia e consideração nas pessoas simplórias e incrédulas. Quem nos fala isso é o Espírito Hamed no livro As Dores da Alma, no Ito e Orgulho, que é muito interessante essas mensagens do Espírito Hamed nos traz, que é a psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, sobre essas questões. Olha só, então nós temos que estar atentos, meus irmãos, sobre essa passagem. E aí, em que o orgulhoso se transforma? Nosso orgulho que quer transformar-nos em super-homens, induzir-nos a ser cuidadores e juízes, e com arrogância nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis. E mais adiante, em censuradores morais, incapazes de compreender as dificuldades alheias. Então ele tem dificuldade. Então, na menor falha do outro, ele se torna um juiz implacável, porque ele se acha perfeito em todas essas situações. Então isso denota uma característica de uma pessoa orgulhosa, que vai estar olhando só o outro, só os defeitos do outro. E aí, meus irmãos, mais ainda algumas características que nós podemos colocar, que é amor próprio, né, muito acentuado, reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas que fizer em relação ao seu comportamento, necessita, acima de tudo, o orgulhoso ser o centro das atenções. Ele deseja ser o centro da atenção. Não aceita a possibilidade de seus erros, então a sua mente fica fechada. Então você pode estar falando, nós podemos estar aqui refletindo, e orgulhoso não somos nós aqui, tá, gente? Ninguém aqui é orgulhoso, vaidoso e egoísta, tá? Nós já superamos esses defeitos, mas ele fica fechado. Não, isso não é comigo, não. É sempre, né, o vizinho, né? A gente está falando do vizinho. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de satisfação presunçosa. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são todos estudados, tá? Acha que todos os seus familiares e amigos devem girar em torno de si. Não admite ser humilhado diante de ninguém e usa da ironia e do deboche para com o próximo. Tá? E é muito interessante. Então a gente tem que entender. E aí a gente vai falar, se a gente está falando desse orgulho, né, e sobre essa proteção, existe uma lição, que a gente fala a lição da caveira, que era muito interessante, que um príncipe muito orgulhoso de sua realeza, uma vez ele saiu pela manhã, passeando ali, né, foi cavalgar, né, com toda a sua comitiva, nas suas terras, né, que eram bastante vastas, e ele foi caminhando, cavalgando, né, entre vales e montanhas, para olhar todo o seu território. E a certa altura do seu caminho, ele viu ali um velho, né, ali, a gente colocou ali, um velho eremita, diante de uma gruta, sentado ali. Ele trazia na mão uma caveira, ele estava ali, contemplando aquela caveira, com muita atenção, e o príncipe passa, e ele passando, o velho continua ali, olhando para a caveira, e o príncipe ficou muito indignado, porque ele não se levantou para olhar o príncipe. E aí, ele aproxima desse velho e diz para ele assim: levanta-te quando por ti passa o teu senhor, que podes ver de tão interessante nessa pobre caveira, que chega a não perceber a passagem de um príncipe e seus poderosos acompanhantes. Ele vai indagar, poxa, nem levantou. E o eremita, com muita mansidão, muita calma, olha para ele e diz assim: perdoa, Senhor. Eu estava procurando descobrir se esta caveira, aqui, que eu estou aqui olhando, né, tinha pertencido a um mendigo ou a um príncipe. Pois, por mais observe, não consigo distinguir de quem seja. E aí ele ainda diz assim: nesses ossos não há nada que me diga se a carne que os revestiu pousou em travesseiros de plumas ou em pedras da estrada. E diz assim: também não há nada nessa caveira, nenhum sinal que me aponte. Com certeza, se ele já carregou um chapéu de fidalgo ou se suportou o sol ardente, trabalhando aí nos campos. Por isso eu não sei dizer se devo me levantar ou me conservar sentado diante daquele que em vida foi dando desse crânio anônimo. O príncipe baixou a sua cabeça, muito pensativo diante dessa situação, retornou para o seu castelo, né, porque ali mexeu com o seu orgulho. Né?
Então a gente pergunta, o que são títulos e honrarias diante da dor, diante da morte? Tá? Então essa é uma lição que eles vão nos trazer, porque a gente entende o seguinte, quando se fala de enfermidade, quando ela estabelece no corpo humano, ninguém vai indagar a criatura se ela é detentora de poder, de glória, ou se é uma pessoa simples. A dor, ao fazer morada, quando ela faz morada no nosso coração, no coração do homem, ela jamais se importa se ele tem posses ou o que quer que ele seja. E também a morte, quando arrebata a vida física, não faz distinção de contas bancárias, títulos ou bolsos vazios. Ela chega para todos. Né? Como diz a nossa irmã, a gente já vem com data marcada, com validade. Então, o orgulho, meus irmãos, é um terrível inimigo da criatura humana. Torna o indivíduo insensível à piedade e ao sofrimento do próximo. Então, a verdadeira grandeza está no fato de se reconhecer a própria pequenez. É isso que nós precisamos entender e compreender essa parte aqui, né, quando vai se falar de orgulho. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Melhor fora ter deixado arrancar do próprio peito o coração do que deixá-lo insinuar. Dele procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades das classes, dos povos, as intrigas, o ódio, a guerra, tudo que está passando, que o mundo passa, hoje, deriva disso daí, desse orgulho. A razão é minha, é o meu eu, a minha cortina. E aí a gente precisa entender, isso que nos fala Leon Denis no livro Depois da Morte. Mas aí a gente, para suavizar, nós podemos falar desse orgulho aqui, ó. Reconhecimento, brilho, ter orgulho de alguém, a gente usa isso, né? A gente vê aí dentro da psicologia procura facilitar para a gente usar a admiração de uma forma positiva. Se nós não encontramos palavras, a gente diz assim, poxa vida, né, consegui, passei de estou com orgulho de você, parabéns, né? Então, não dizer assim, eu admiro você pela sua conquista. Então, a gente vai procurando esses vícios, essas coisas, modificando para a gente entender que nós estamos felizes, né, com as vitórias, com as coisas que a gente consegue de positivo da vida. E não reconhecer o erro e não aceitar a ajuda. Tá? Então, meus irmãos, quando a gente vai falar aqui de Jesus, quando a gente vai colocar aqui, nessa passagem aqui, quando diz assim, o orgulho é venda que obscurece a vista, despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque os vossos corações, sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, esse capítulo 7 de mistérios escondido do sábio e dos prudentes. E nesse capítulo é interessante que tem um pedacinho no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, então Jesus disse estas palavras, dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. É interessante que na antiguidade, sábio, como hoje, era tido aquelas pessoas assim espertas. Então, por isso que no Evangelho vem colocar aos simples. Olha só que bacana. Tá? Então, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos compreender essa parte aqui. Por isso que ele fala, e tereis o reino da verdade. Mais adiante, aí a gente vai falar agora um pouquinho do egoísmo. Essa raiz, meus irmãos, de todo o mal, o egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Está lá na pergunta 903 no Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Porque o egoísmo está dentro dessa cortina do eu. Por isso que fala que aí deriva todo o mal.
Porque se eu sou egoísta, o que eu for? Eu penso só em mim. E se eu penso só em mim, eu me torno uma pessoa orgulhosa, e aí vai adentrando o orgulho, vaidade, enfim, todo tipo de vício. E dentro do egoísmo, na questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre. Então, a parte intelectual, meus irmãos, sempre, vai estar sempre. Né? Nós somos dotados dessa inteligência. Nós falamos no início, essas paixões é para movimentar, para que o homem possa cada vez mais progredir. Então, isso já faz parte. Agora, aqui, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Está lá na Marcha do Progresso da Lei Moral do Livro dos Espíritos, na terceira parte. E aí é esse cuidado que muitas das vezes a gente recebe o chamado do Pai. Porque isso vai duplicar esse progresso. Vai duplicar aqui esses vícios, a paixão desenfreada para as coisas materiais. Eu tenho que fazer, eu tenho tempo. Por que nós não temos tempo para cuidar das coisas do Cristo? Foi que Paulo fala, a carta aos Filipenses. Pô, você tem tempo de cuidar das coisas da terra, mas e a do Cristo? Do Cristo é a nossa parte espiritual, não importa a religião, é a nossa conexão com a espiritualidade, com o universo, e a gente não tem tempo. A gente não tem tempo, às vezes, de apreciar um céu estrelado, de sentir o cheiro da relva, de uma chuva, de uma lua, de um sol. A gente tem feito isso? Temos feito isso parado na nossa vida? Nossa, que silêncio, gente. Reflexão. Reflexão, realmente. Quantas vezes, vamos olhar aqui, vamos fazer um teste quando sair daqui, durante a semana, quantas vezes você chegou na sua janela ou na rua e apreciou um céu estrelado, observou-se como está ali o pôr do sol, ou nascer um céu estrelado? Isso é uma conexão com Deus, com o universo. E aí, por que então é tão difícil vencer o egoísmo? Por que é difícil? Olha, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem, porque a gente saiu lá, ó, mundo primitivo, provas e expiações, então a gente está muito ligado à parte da matéria, por isso que é difícil. Não pôde libertar-se para o cujo entretenimento tudo concorre. Eita, fazer ao vivo é assim, né? Suas leis, organização social e educação. Então, qual é a nossa educação? E o que estamos passando para nossas crianças, para nossos jovens? Para apreciar as coisas do universo, do Criador. E aí a gente diz ali, ó, o egoísmo, Leon Denis vai nos falar ali, ó, é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. É a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal. Então ele persiste, a nossa ainda imperfeição. Aquele que souber viver em seus semelhantes e por seus semelhantes, não temerá os ataques do egoísmo. Nada fará sem primeiro saber se aquilo que produz é bom ou mal para os que o rodeiam. Então quem nos fala isso é Leon Denis no livro Depois da Morte. O que eu estou produzindo? O que eu estou pensando? O que eu estou desejando? E aí a gente vai ter a resposta, como que estão esses sentimentos dentro de nós, tá? Cada um tem uma importância, cada pessoa, cada indivíduo. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza que todos somos importantes e todos somos convocados a dar a nossa contribuição ao universo. Todos nós estamos nesse processo, nesse momento aqui, para dar a nossa contribuição ao universo, fazer parte dessa transformação. O Evangelho segundo o Espiritismo já nos diz: vós sois os trabalhadores da última hora. Nós somos convocados para trabalhar na vinha do Senhor. E é, sim, participar
desse momento difícil, com todas essas crises, com toda a violência, está morando aqui em Resende, no estado do Rio, com todas as dificuldades, vivenciando tudo isso. Nós fomos convocados e temos que dar a nossa cota. E aí, meus irmãos, a gente vai entendendo que tudo isso passa para transformar essas paixões a reforma íntima. A reforma íntima é que vai nos induzir a transformar e minimizar a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que a gente vai conseguindo aos poucos pensar no outro. Essa cortina do eu, nós precisamos abrir dentro de nós, não no outro. E aí a gente percebe o seguinte, que em bem-aventurados que têm puro coração, que Jesus nesse item 3 aqui, Kardec faz alusão, quando Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, diz, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Jesus fala, né, que as crianças vão rodear e os apóstolos, aliás, seus seguidores querem afastar porque achavam que ia atrapalhar, ele fala, não, deixai vir as minhas crianças. O que é deixar? E se assemelha a ela? Assemelha porque a criança é pura. Se entrar uma criança pequena aqui, ela está preocupada com o silêncio, não. Ela chega gritando, falando normal, ela se joga ao dar o abraço, e aí Jesus dá aquela pontinha, que é a fase do espírito, ainda está ali adormecido. Então, todas as virtudes que se semelham, que nós trazemos da criação do Pai, de bondade, de amor, de alegria, Jesus fala assim, se assemelha à criança. Por isso que ele faz esse chamamento. Deixar vir as minhas criancinhas é para que nosso sentimento não se endureça, os bons sentimentos. Que a gente faça, né, vamos dizer assim, o amor, que o mundo está precisando disso. Então, qual tem que ser a nossa meta individual, meus irmãos e irmãs? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. É o Espírito Emmanuel que nos fala. Então nós temos que vencer a nós mesmos. E o Espírito Joana de Anjos vai nos dizer, a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Viver, jamais morrer em espírito. Porque nós somos espírito imortal. Não? Às vezes vai despojar a carne, mas nós continuamos a viver. Então nós precisamos nos esforçar para triunfar dentro de nós. Esses vícios, essas paixões, que a gente consiga a cada dia ir diminuindo. Nós não vamos conseguir de um dia para o outro esse sentimento, mas eu já posso diminuir. O diminuir é bacana quando a gente olha para trás e diz assim, poxa, nessa situação que eu passei, se fosse um tempo atrás, uns anos atrás, eu agiria assim, né? Eu responderia assim. Hoje eu já estou mais tranquilo. Né? E não precisa ter a idade que diz da sabedoria que a gente vai chegando, né? Isso pode ser em qualquer idade, nós podemos ensinar essas crianças, jovens, não importa. Né? Nós não precisamos ter. Se a gente acredita, estudando a doutrina, que nós estamos num processo de evolução, não importa se eu tenho 0 de idade, 1 ano, 70, 100 e tanto por aí afora. Né? A transformação e a evolução, a reforma íntima, ela é constante, porque isso faz parte do nosso interior, da nossa vivência. E aí, meus irmãos, Allan Kardec vai nos dizer que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, olha só, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a unidade. Então, cada dia a gente arranca, cada dia eu vou tentando me modificar um pouquinho. A gente não consegue isso de um dia por outro. Nós temos que ser verdadeiro com o outro não, comigo mesmo. Porque se eu esforço uma aparência do que eu não sou, eu estou colocando verniz em mim. Não adianta, porque as situações, as provas da vida vão estar faz parte da nossa vivência, os obstáculos. Em momento algum disseram que seria fácil, que a nossa vivência assim, seria um campo de flores, teria algumas pedrinhas para a gente passar. Então nós temos que ser coerente, primeiramente, conosco mesmo, porque o processo é individual. Nós estamos aqui em grupo para um auxiliar o outro, a família, o trabalho,
né, a religião, seja a casa que nós estamos, na casa espírita, qualquer religião ou qualquer filosofia que é para você ser uma pessoa melhor. Essa é importante para a gente entender. E aí a gente percebe que aí a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Então os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade, né, que a gente fecha aqui. E para a gente ir fechando, já finalizando, a gente vai ouvir uma música que é muito importante, que vai mostrar que o amor é a tônica de tudo. Se entendermos que nós, enquanto aqui, precisamos ter esse amor, passar isso e falar mais de amor, mais de bondade, mais de beleza da vida, as coisas vão diluindo. Então eu posso falar com o meu pensamento, com minhas palavras, eu posso falar com o meu silêncio, se minha voz não puder ser ouvida, mas eu posso emitir, porque é isso que o mundo carece. E assim a gente vai diluindo essa chaga da humanidade, que é a vaidade, o orgulho, né? E esse egoísmo que está muito excessivo aí entre o ser humano. Então, deixe o amor chegar, tá? Que o amor possa verdadeiramente chegar para cada um de nós.
meus irmãos. Então essa era a mensagem de irmãs, né? Que a gente tinha que passar, deixa o amor chegar. O amor chegando, né? Todas essas chagas que nós falamos de vaidade, orgulho e egoísmo desaparecerão aqui da face da terra, né? Paz e luz a todos, que Jesus possa abençoar quem está nos ouvindo aí pelos canais, né? Ao vivo, né? E a todos vocês aí, que o amor chegue em cada coração. Se a gente levar essa proposta, aonde quer que a gente esteja, onde que a gente vá, né? Realmente esses vícios terríveis aí da humanidade, essa chaga, irão desaparecer. Assim seja. Obrigada. Ser mais forte, querer subir sem batalhar, pedir carinho sem ensinar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz do cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, da exclusão e da sorrir. Para ser feliz, o que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Pro verdadeiro sorriso brotar no coração. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, do que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. Às vezes se confunde com nada, o sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. O que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? Onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar no coração? Para ser feliz, o que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar no coração? Maravilha! Obrigado, Lúcia, pela palestra. Obrigado, Valdir, Maria Lúcia, pelas músicas. Você vê como é que a espiritualidade perfeita
que a música de encerramento da palestra veio toda coincidindo com a música que você cantou agora. Perfeito. Meus amigos, então eu quero convidar novamente vocês para o seminário de domingo, às 9 horas, com o nosso irmão Rony, Os Girassóis se Abrem ao Sol. Estamos agora no mês de julho, aniversário do mês espírita, 40º seu. Tem toda uma programação, desde o dia 1º/7 ao dia 31/7. A programação está toda ali na recepção, várias palestras. É diferente da programação das casas, porque são todas reunidas, entendeu? Quero também lembrar que a nossa casa, a KS, ela tem atividade todos os dias. A segunda-feira é reunião mediúnica, que são dos médios da casa. Terça-feira temos aulas online, estudo do Livro dos Espíritos e presencial o Evangelho. Não é isso, Maria Luz? O Evangelho? Sim. Evangelho presencial. Quarta-feira temos o estudo sistematizado. Quinta-feira temos um trabalho de passe específico, que a gente chama de trabalho de cura e o atendimento fraterno. Sexta-feira temos a palestra ao público, essa que nós estamos aqui. E aos sábados, às 9 horas, temos a evangelização dos jovens, a nossa alvorada jovem. E a partir de agosto teremos a evangelização infantil também aos sábados, tá? Então, por favor, tragam as crianças. Que bom que no mundo de hoje nós já podemos, desde cedo, estudar o Espiritismo. Estudar a mensagem do Cristo, que nada mais é que o que o Cristo veio trazer na Terra, que foi o Evangelho, a Boa Nova. Então, que nós possamos aprender a seguir a mensagem do Cristo. E é bom já desde criança a gente aprender, porque a criança está com a parte espiritual muito aflorada. A criança vê as coisas e o adulto às vezes não entende. Não nós que já temos um pouquinho de conhecimento, mas aqueles que são de outras religiões que não aceitam, ou que não querem aceitar, tem diferença, né? Minha mãe era católica, mas ela sabia do Espiritismo. Então, quando eu falava assim, mãe, a minha avó está ali, falou isso, 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 ela falava, vai rezar, menina, você não está rezando direito. Mas ela sabia que existia, mas ela não queria aceitar naquele momento. Até que o padre me mandou estudar o Espiritismo. Eu tinha 9 anos de idade. Então, por favor, dê oportunidade às nossas crianças a começarem a aprender desde cedo a lidar com esses fenômenos, a conhecer. Então agora, já falei bastante, temos a cantina, tá? Estou esquecendo de alguma coisa, gente? Aberta as inscrições. A cantina está aberta. Então vamos lá, vamos agradecer, vamos elevar os nossos corações. Depois da prece tem um passe, e aí eu solicito aos nossos passistas a se dirigir à sala. Agradecendo ao Mestre Jesus, à Irmã Esperança e a toda a espiritualidade amiga, aos anjos do Senhor que se fazem presente, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua falange. Agradecer pelo estudo da noite de hoje, agradecer por todo o trabalho da cura mental, física e espiritual. Pedir a Jesus, ao nosso Mestre, ao qual devemos seguir, que nós possamos desenvolver o lado bom da nossa vida, as nossas qualidades, o amor, a caridade, a humildade, que nós ainda somos tão pequenos, mas estamos num processo de evolução, estamos estudando para isso. Então, que nós tenhamos captado a mensagem da noite de hoje, que nós sejamos menos egoístas, que nós sejamos menos orgulhosos. Isso não acrescenta nada, isso não ajuda em nada. Então, vamos deixar a caridade, a humildade e o amor prevalecer. Lembrando que o amor cura, e se ainda não curou, aumente a dose, porque o amor cura. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossos irmãos, obrigado pela presença de todos. Os que desejarem tomar o passe, permaneçam nos seus lugares. E os que já desejarem ir para as suas casas, eu sempre falo a palavra do Padre. Vão em paz e o Senhor nos acompanhe. Obrigada. Estamos todos os passistas
estão, né,